Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao curso de Ventilação Mecânica do SimSave. Meu nome é Renan Bragança, sou médico e iniciaremos o nosso curso pela aula de Princípios Básicos de Ventilação Mecânica. A compreensão dos princípios básicos é essencial para que se possa indicar, iniciar, ajustar e interromper o uso da VM. A presente aula abordará os seguintes aspectos da ventilação: indicações, objetivos, a interação ventilador-pulmão e as fases do ciclo respiratório. As principais indicações de ventilação mecânica são a insuficiência respiratória aguda e a insuficiência respiratória crônica exacerbada. Os limites para a indicação de VM nem sempre são precisos, por isso é necessária individualização a cada caso. Algumas das indicações de VM são hipoxemia refratária, hipercapnia refratária, reversão da lectasia, esforço respiratório intenso ou prolongado devido ao risco de falência muscular, redução do nível de consciência ou do drive respiratório, necessidade de redução do consumo de oxigênio em casos de choque e a sedação para a realização de procedimentos cirúrgicos. Falaremos agora dos objetivos da ventilação mecânica. O primeiro objetivo é assegurar a troca gasosa. A reversão da hipoxemia e da hipercapnia são duas das principais indicações de VM. Atualmente, um alvo de saturação entre 90% e 94% é o recomendado para a maior parte dos pacientes na emergência. A fração inspirada de oxigênio deve ser ajustada para o menor valor possível para atingir esse alvo. No caso da hipercapnia, a terapia pode ser guiada mais pelo valor do pH do que pelo PCO2. Um valor de pH de até 7,2 pode ser tolerado em algumas situações, como no DPO6 exacerbado e na SARA grave, desde que o PCO2 esteja abaixo de 80 mm de mercúrio. O segundo objetivo é evitar a lesão induzida pela ventilação mecânica. A lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica pode se iniciar nas primeiras horas após o início da VM. Portanto, desde o início do suporte ventilatório, essa deve ser uma preocupação. Há alguns anos, havia preocupação maior em prevenir a VILI em pacientes com SARA. Atualmente, sabemos que provavelmente todos os pacientes em VM se beneficiam de uma estratégia protetora. A VM pode causar lesão pulmonar por diversos mecanismos, dentre eles a toxicidade do oxigênio. Frações inspiradas de O2 maiores do que 50% são tóxicas, e recomenda-se manter a menor fração inspirada de oxigênio possível para um alvo de saturação entre 90% e 94% para a maioria dos pacientes. A sobredistensão dos alvéolos por pressões ou volumes excessivos é um outro mecanismo de lesão. Recomenda-se manter a pressão de platô abaixo de 30 a 35 cm de água e volumes correntes de 6 a 8 ml por quilo nos pacientes em geral. Já nos pacientes com SARA são utilizados volumes menores, de 3 a 6 ml por quilo. A abertura e fechamento cíclico dos alvéolos também estão associados ao cisalhamento alveolar e dano aos alvéolos adjacentes. Essa lesão é chamada de atelectrauma e pode ser prevenida pelo uso da PIP. Por fim, o biotrauma decorre da liberação de mediadores inflamatórios que irão perpetuar e agravar a VILI. Tanto a sobredistensão alveolar quanto o atelectrauma induzem a liberação de citocinas inflamatórias. O terceiro objetivo é otimizar a sincronia. A assincronia paciente-ventilador é em coordenação entre os esforços e as necessidades ventilatórias do paciente em relação ao que é ofertado pelo ventilador. Ocorre assincronia em até 80% dos pacientes sob ventilação mecânica, e essas podem estar associadas a desconforto do paciente, lesão induzida pela ventilação, prolongamento do tempo de ventilação mecânica. O último objetivo é minimizar a duração do suporte ventilatório. Isso mesmo. O desmame ventilatório é um objetivo desde o início da ventilação, devido aos riscos associados à ventilação mecânica prolongada. Dessa forma, devemos utilizar o menor grau de sedação possível para que o paciente fique bem adaptado, pois o uso de sedativos está associado ao prolongamento da VM. Além disso, diariamente o paciente deve ser avaliado quanto à possibilidade de progressão para extubação. A ventilação com pressão positiva ocorre de maneira muito distinta da respiração fisiológica. Para a compreensão da interação ventilador-pulmão, existem 3 conceitos que devem estar muito claros. São eles: a complacência do sistema respiratório, a resistência e a constante de tempo. Para simplificar, podemos dividir a mecânica respiratória do paciente em 2 componentes: a resistência e a complacência. A resistência é determinada principalmente pelo tubo endotraqueal
e as vias aéreas do paciente. Já a complacência é determinada pelos pulmões e caixa torácica. O ventilador mecânico age como um pistão, empurrando o ar com a resistência e complacência do sistema respiratório. E o diafragma age como um segundo pistão, puxando o ar para os pulmões. A resistência é definida como obstrução ao fluxo aéreo. Devemos lembrar que ela é representada pela resistência das vias aéreas do paciente, somada à resistência do tubo braquial. Os principais determinantes da resistência de um paciente na ventilação mecânica são o fluxo inspiratório, o calibre e o comprimento da via aérea. A resistência pode ser calculada a partir da variação de pressão necessária para gerar um determinado fluxo respiratório. A partir dessa fórmula, podemos entender que quanto maior a resistência do sistema ventilatório de um paciente, maior será a pressão necessária para se manter o mesmo fluxo inspiratório. Podemos concluir também que na situação em que a